Paz do Senhor, graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos proporciona. Quero nesta rápida reflexão compartilhar convosco um texto da palavra que se aplica muito aos nossos dias, devido ao fato de que uma das áreas que o inimigo mais tem investido para destruir nesses dias últimos é a Igreja do Senhor Jesus na Terra, é a área da família. Eu quero deixar este texto encontrado em Marcos capítulo 5 para a nossa reflexão, tendo em vista que a família não se forma, não existe apenas como uma partícula. Quando se fala em família, fala de um aglomerado de pessoas, na qual, se um membro é afetado, toda a família tende a sofrer as consequências. E nessa história nós aprendemos aqui a distinção de dois fatos muito importantes, sendo que um deles é a ação do inimigo na vida, no integrante de uma família, e em contrapartida também a ação do nosso Senhor Jesus Cristo em restaurar esta família. Se você quiser acompanhar, está no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, estarei lendo versículo 18 e 19 e 20, que diz: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fez. E então todos se maravilhavam. Esta história é bastante conhecida no meio cristão evangélico, devido à tão ferrenha ação do inimigo na vida de um jovem, que pouco se sabe a respeito da sua biografia. O que se sabe é que esse jovem habitava numa cidade, em uma região, melhor dizendo, por nome de Decápolis, que era composta por 10 cidades. Segundo algumas versões, diz que era Gadara. Gadara era o nome da cidade em que o jovem habitava. Decápolis era o nome da região, que era composta por 10 cidades. O certo é que esse jovem, ele estava debaixo de uma tão grande ação do inimigo que ele já não tinha mais poder sobre as suas ações. O diabo tinha dominado 100% a mente deste jovem, escravizado ele a ponto de tirar do convívio da sua família. A Bíblia diz que por muitas vezes a sua família tentou ainda prendê-lo com grilhões e correntes, mas todas as vezes os grilhões e as correntes eram feitos por ele em pedaços, em migalhas, e ninguém poderia segurá-lo. E o refúgio dele era os sepulcros, cemitério. E este jovem, eu acredito que em um momento em que o diabo dava uma fuga para ele, o que ele tentava era exterminar a própria vida. E a Bíblia diz que ele se feria com pedras nas rochas. Eu creio que era uma forma dele tentar se auto-suicidar, sair daquele sofrimento. E a Bíblia nos diz que chegou o dia em que Jesus mudou aquela situação. A Bíblia é muito complexa. A Bíblia é muito complexa e
E se nós pararmos para meditar de uma forma singela e dar à Bíblia a devida atenção, nós ficamos maravilhados. A Bíblia diz que Jesus ordena seus discípulos para ir a outra margem. No projeto onisciente de Jesus, de Deus, já estava projetado que naquele dia aquele jovem ia ser alcançado pelo poder restaurador do Evangelho. E a Bíblia diz que no meio do mar se levanta um grande temporal. Jesus descansando, né? Apesar de ser Deus, também ele era homem e estava descansando. E o temporal foi de uma intensidade muito grande que os discípulos se desesperaram. É fato interessante de se observar que os discípulos todos eram destros na pesca. Desde as suas mais tenras idades, eles eram acostumados a circular naquela região da Galileia, do mar da Galileia. E eu creio que eles já estavam acostumados com situações na qual se levantavam temporais, ondas. Mas esta foi diferente, a Bíblia diz que foi de uma intensidade tão grande, que aqueles que já estavam familiarizados com o ambiente se desesperaram, a ponto de recorrer até Jesus e dizer: Mestre, não se importa que pereçamos. Eu já tive o privilégio de ir num local de pesca. Uma vez eu fui à beira de um grande rio e meu cunhado era pescador. E a gente foi até o porto buscar um material, um gelo, uma coisa assim. E na volta, de repente, se levanta um grande vento. E as ondas estavam sacolejando o barco a ponto de entrar para dentro. E eu olhava para o meu sobrinho e o meu cunhado, eles tranquilos, como se nada tivesse acontecendo. E eu, que não tinha o costume com aquela situação, estava com muito medo. E quando eu li essa história, eu pude fazer uma comparação entre as duas narrativas, entre os dois fatos. Meu cunhado e meu sobrinho, que já era familiarizado com a situação, para eles era normal, mas para mim, que não tinha costume, estava com muito medo. Mas aqui é diferente. Apesar dos discípulos ter familiaridade com a situação do ambiente ali, mas a intensidade foi tão alta a ponto daqueles que já estavam adaptados sentir medo. Então foi uma ação do maligno para impedir com que os discípulos e nem Cristo chegassem ao outro lado, porque eles já estavam vendo que quando o homem ele pode atingir o mais alto grau de opressão, de escravidão, mas quando Cristo chega até ele, esta vida é liberta. Isso merece glória. Isso merece glória porque é uma palavra de esperança. Eu não sei se tem algum membro da tua família ou se você mesmo luta contra algo que te oprime, que te prende e que você nunca conseguiu se libertar. Eu te digo que no dia em que Jesus te alcançar, talvez esta tenha sido a maior dificuldade, porque o inimigo tenta fazer com que você não alcance jamais. Não experimente este encontro com Cristo ressurreto. Mas no dia que isso acontecer, é uma decisão que parte de nós. A vida do homem muda radicalmente. O certo é, simplificando a história, que Jesus chega do outro lado e liberta aquele jovem. Quando o jovem se vê liberto, o jovem tem um desejo. Eu creio que o jovem se apaixona por Cristo, assim como todos nós que já conhecemos a Cristo. A Bíblia diz que surge no coração do jovem o desejo e ele pede, foi o versículo que nós lemos, roga para estar com Jesus. Jesus não permite, mas Jesus dá a ele uma ordem: volta para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. E a Bíblia nos diz que o jovem, obedecendo a voz do mestre, voltou e começou a anunciar em Decápolis, ou seja, em toda aquela região, quão grandes coisas o Senhor lhe fez. E todos, sem exceção, se maravilhavam. É muito importante, porque vemos aqui, primeiro, um jovem privado
do seu convívio familiar. As ações do inimigo fizeram com que aquele jovem perdesse o aconchego de seus pais, da sua mãe, dos seus irmãos. Segundo, Jesus restaura também a comunhão familiar. Aqueles que por diversas vezes já tinham lutado para prendê-lo, aquele jovem, mas todas as vezes sem êxito, não tinham mais esperança. Mas Jesus deixa claro que a última palavra na vida do ser humano quem dá é Ele. Jesus restaura o convívio familiar. Aqueles que não tinham mais nenhum prazer em informar que aquele fazia parte da família, agora tem todo prazer em dizer que Cristo restaurou aquela alma e fez dele um jovem, reintegrou-o na sociedade e agora diferente, não mais como alguém comum, mas como alguém que trazia no seu corpo as marcas do testemunho verdadeiro e mais ocular da pessoa de Cristo Jesus que transforma a vida do homem. Terceiro, Jesus faz do homem um missionário, uma mensagem viva. E comparando essa história com as nossas vidas não é diferente. Eu sei que assim como eu, muitos viviam uma vida escravizada no pecado e Jesus nos libertou. E nos libertou com uma incumbência. Jesus nos libertou com uma incumbência. E esta incumbência não é egoísta, não é desfrutarmos a liberdade de Cristo e ficar por isso mesmo. É nós anunciar por todas as partes que Cristo ainda liberta, que Cristo ainda transforma, que Cristo ainda restaura, que Cristo ainda ele proporciona novamente o convívio familiar. Aquela família destruída, Cristo restaura. Que esta palavra possa ser uma palavra de esperança a todos que assim serão alcançados por este rápido vídeo, por esta rápida reflexão. Cristo é a última palavra para a vida do homem. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor.